Boa noite, irmãos. Começa agora o programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos do Brasil e do mundo. E com esses convidados nós vamos expor, ler a confissão de fé e ver o que a palavra de Deus tem para nós também, com o auxílio desses documentos reformados. Está conosco nessa noite o reverendo Charles Melo de Oliveira, que é pastor lá na Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos. Reverendo Charles. Para mim é um prazer, um privilégio participar do Café com Teologia, é isso mesmo, né? Café Teológico. Café Teológico. Para mim é um privilégio participar dessa iniciativa, né, do Reverendo Ítalo. Eu entendo que ela é uma iniciativa criativa, boa, interessante, para a gente falar de Bíblia, de teologia. Enquanto isso, a gente vai tomando um cafezinho aqui, né? Isso aí. As duas coisas combinam perfeitamente. Então, Certo. eu sou casado com a Lígia, tenho 3 filhos, Pedro, a Laura, o Davi, e estou aqui nos Estados Unidos, pela vontade do Senhor, hoje trabalhando na Westchester Orthodox Presbyterian Church, uma igreja muito amorosa, pequenininha, somos 31 membros, mas gente que ama a Cristo como poucos. É uma igreja muito amável, maravilhosa mesmo. Benção. O senhor esteve aqui em Barra do Piraí, se não me engano, pelo vídeo que nós temos, em 2014. Não sei se o senhor se lembra. Acho que foi um pouquinho antes, acho que foi 2011. 2013. Eu Ah, acho que foi. nós temos um vídeo até que o senhor tocou violão, o coral Isso, cantou, né? isso. E agora nós temos esse privilégio, então. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje a Confissão de Fé de Westminster. Para quem ainda não conhece, né? É esse livro aqui. Você pode adquirir na editora Cultura Cristã ou baixar gratuitamente no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Você tem a Bíblia, tem o Inário, tem a Confissão de Fé de Westminster. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livre-arbítrio. Para começar esse estudo, eu vou ler o texto de Tito, capítulo 3, do 3 até o 5. Tito 3, do 3 ao 5. E diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Reverendo, antes da gente falar dessa parte da confissão de fé, né, vamos escutar um pouquinho a parte ministerial da vida do senhor, né? Desde quando o senhor está aí nos Estados Unidos, e como tem sido o ministério aí nesse país? Bom, eu vim para cá, para os Estados Unidos, quando eu era professor de Belo Horizonte, era professor de teologia sistemática e também professor de denominações e seitas, cosmovisão reformada. E aí, como determinação da Jurete, eu precisei fazer um mestrado numa área acadêmica, né? Seria o THM, um mestrado acadêmico em teologia. Como o THM no Brasil estava exigindo 2 bacharelados distintos, parece engraçado isso, mas para mim foi mais fácil fazer então o THM aqui nos Estados Unidos. Então eu estudei no Puritan, lá em Grand Rapids, Michigan, e fiz o mestrado em 1 ano e meio e comecei um doutorado no Greenville. E aí, durante esse tempo, eu fui convidado para ser o pastor de uma igreja de brasileiros da PCA no estado de Connecticut. E depois de 2 anos,
Uma igreja americana, a Westchester Orthodox Presbyterian Church, me convidou para assumir a igreja e ia fazer assim, um trabalho de revitalização da igreja, pastoreio, né, cuidar mesmo do rebanho. E então eu fui instalado nessa igreja no dia 8 de setembro de 2018, onde eu estou até hoje. E estamos aí no processo de nos firmar aqui nos Estados Unidos como imigrantes residentes nos Estados Unidos. Estamos no processo final já do Green Card. Então, o meu ministério aqui, ele também é um ministério de ensino. Eu dou aula na FITREF, que é a Faculdade Internacional de Teologia Reformada, sou membro do board dos diretores. E também sou membro, representante do presbitério no conselho de diretores do seminário de Greenville. Então, por essa razão, eu tive que desistir da ideia de estudar no Greenville, porque eu não achei honesto da minha parte ser estudante e membro do conselho de diretores ao mesmo tempo. Quer dizer, até a contratação de professores, isso depende do conselho de diretores, né? Então, não me senti à vontade de participar desse tipo de deliberações e tal, e ser aluno ao mesmo tempo. Então, eu comuniquei a eles que eu estava desistindo, né, do meu doutorado. Então, no momento, eu estou só pastoreando a igreja local e ensinando esporadicamente lá na FITREF. E também tem um canal de debate, de conversas sobre teologia, que é o Adelphos. Se você quiser, pode entrar lá no Facebook e curtir a nossa página lá, Adelphos com PH. E a gente tem conversado com muita gente interessante, o Adalto Lourenço, o professor Adalto Lourenço, e o Alfredo de Souza, lá de Boa Vista, o Marco Jubal, tem várias pessoas aí, a Simone Quaresma também participou. E a gente está sempre fazendo conversas sobre teologia, família, prática cristã, evangelismo, coisas desse tipo assim no Adelphos. É um canal interessante aí para você. Maravilha. Então, pessoal, se inscrevam aí no Adelphos, né? Curtam lá, recomendado. Reverendo, quais são as dificuldades aí na pregação do evangelho que o senhor encontrou aí nos Estados Unidos, particularmente aí no seu estado? A dificuldade de pregar o evangelho, em primeiro lugar, porque o povo americano é muito reservado. É difícil você bater na porta deles, é meio complicado. Se até Testemunho de Jeová tem muita dificuldade de fazer isso aqui, né? No Brasil, elas batem na porta de todo mundo. Aqui já é mais complicado. E também essa região aqui dos Estados Unidos, de Nova York, essa região do Nordeste dos Estados Unidos, é uma região muito secularizada. Ela parece com a Europa secularizada. Então, você simplesmente não percebe interesse nenhum das pessoas pelo evangelho. Então, é difícil você estabelecer um ponto de contato com eles, né? Mas, ainda assim, eles são muito abertos aos brasileiros, né? Eles gostam muito do Brasil, do povo brasileiro. Geralmente, eles gostam muito de futebol e falam das praias do Brasil e tal. Então, assim, a gente sempre consegue, de algum jeito, uma conexão com eles, né? Deus me deu a graça de evangelizar muitos americanos. E, assim, tem outros meios também, através do relacionamento de amizade. Tem alguns lugares, café, você vai lá no café, senta lá, de repente você começa a bater papo com alguém e tal, e aí você consegue pregar o evangelho. Agora, interessante que o que mais me deu oportunidade de pregar o evangelho foi o coronavírus. Porque o povo aqui ficou com medo de morrer. Eu falei, por que você tem medo de morrer? Aí começa a conversa, né? E tal. E eu pude pregar o evangelho destemidamente para vários americanos que se abriram para isso. Que bênção, hein? É. Reverendo, os Estados Unidos precisam de pastores? Interessante, precisa sim. Todas as denominações aqui, a PCA, ela tem uma carência de pastores, tem muitas igrejas sem pastor, igrejas procurando pastores, e a minha denominação mesmo está sempre procurando pastores e tal. Então, realmente há um campo fértil aqui nos Estados Unidos para pastores, há uma necessidade disso. E é interessante que o brasileiro, ele se adapta muito bem à cultura americana, ele se adapta muito bem
a maneira do americano de ser e tal, e ele goza de uma boa recepção de todos os setores aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, eu como brasileiro, eu tenho assim um acesso tranquilo e privilegiado a todas as classes de pessoas, né? Ricos, pobres, negros, brancos, orientais, todo mundo recebe bem. É uma coisa impressionante, impressionante. Então, acho que o desafio é a língua. Esse é o desafio. Até para aqueles que gostariam de desfrutar da oportunidade de estudar num seminário reformado aqui nos Estados Unidos, a língua é o grande problema. Acho que é mais difícil até do que você conseguir a vaga e até mesmo sustento. Acho que é o idioma. Isso aí essa é a grande barreira. Certo. E como é a situação da igreja aí que enviou Simonton para o Brasil? Você pode contar um pouco para nós? Sim, a igreja que enviou Simonton ao Brasil é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, que naquele tempo era uma igreja conservadora, reformada de fato. Aliás, o diretor do seminário na época, o presidente do seminário na época, era o Charles Hodge. Aliás, foi ouvindo o Charles Hodge que o Simonton falou, eu quero ser missionário e eu vou para o Brasil. Então era o Hodge, o Alexander Hodge também, tinha muitos professores assim muito bons. Warfield era de lá também. Então assim, mas aí à medida que os professores foram mudando em Princeton, foram entrando professores liberais que não acreditavam na inspiração plena da Escritura Sagrada, no nascimento virginal, outros pontos, a própria ressurreição de Cristo, eles começaram a questionar isso também e tal. Então, em 1929, 1930, nessa época aí, John Gresham Machen resolveu romper com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, ele saiu do Princeton e fundou o Westminster, em Filadélfia. E com ele, os últimos reminiscentes, né, da ortodoxia saíram. Então, a velha escola, né, de Princeton acabou e aí ficou só professores liberais, ficaram professores liberais apenas na direção do seminário. E a partir de então eles passaram a ensinar com uma orientação absolutamente liberal. E os pastores, então, que se formavam eram liberais, e aí eles pararam de pregar sobre novo nascimento, arrependimento, essas coisas todas, e só sermão de autoajuda e tal. Então a igreja foi declinando, até que ela, há poucos anos atrás, ela passou a ordenar pastoras e pastoras lésbicas e pastores homossexuais também. É uma coisa muito triste, assim. Então essa igreja hoje ela não cresce mais. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela cortou as relações com a PC USA, né, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem bom relacionamento apenas com a OPC, a EPC, que é Evangelical Presbyterian Church, a OPC, que é a minha denominação, Orthodox Presbyterian Church, e a PCA, que é a Presbyterian Church in America. Com essas três denominações ela tem um bom relacionamento, mas com a PC USA não tem, não. Então essa igreja está declinando, ela perde mais de 100 mil membros por ano. Agora está perdendo até menos, né, porque as igrejas estão diminuindo, então perdendo em torno de 80, 90 mil membros por ano. Quer dizer, daqui a uma década, talvez, a igreja vai morrer. Eu não sei. Alguma coisa assim terrível poderá acontecer mesmo. Certo. Mas é bom que a nossa esperança, né, está em igrejas que mantêm a confessionalidade, né, mantêm a visão na palavra de Deus, como regras de fé e prática. Graças a Deus. Tem remanescente. A confessionalidade é uma garantia, né, de que a igreja vai permanecer na palavra de Deus. Que o objetivo da confissão não é substituir a palavra de Deus, mas ajudar a igreja a permanecer na palavra de Deus. Esse é o objetivo da confissão de fé. Certo. Então vamos a ela. Vamos então para o capítulo 9 da confissão de fé, essa segunda parte, tratando desse assunto tão importante do livre-arbítrio.
E logo no primeiro parágrafo, nós lemos assim, ó: Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Reverendo Charles, o homem possui ou algum dia possuiu o livre-arbítrio? Tem uma maneira interessante de você definir o livre-arbítrio e respondendo, definindo o livre-arbítrio, a gente consegue responder essa pergunta facilmente. O livre-arbítrio é a liberdade de você fazer alguma coisa que combina com a sua natureza, mas de forma mutável também algo contrário à sua própria natureza. Então, aí respondendo então a pergunta, o homem tem livre-arbítrio? Não, não tem, porque nós não podemos fazer algo contrário à nossa própria natureza, lembrando que a nossa natureza é caída. O único casal que teve o livre-arbítrio foi o primeiro casal. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Por quê? Porque a natureza deles era boa, o que é confirmado por Eclesiastes 7:29, que diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, a natureza do primeiro casal era santa, mas eles fizeram alguma coisa contrária a essa própria natureza deles. Tem gente que pensa que Adão e Eva estavam em cima do muro, que eles eram neutros. Não, não eram neutros. Eles eram santos. Eles eram justos. Mas aí o que aconteceu? Eles fizeram algo contrário à própria natureza deles. Então, eles optaram pelo pecado, pelo mal. A partir de então, as decisões deles vão sempre acontecer de acordo com a própria natureza deles. Então, não existe mais essa liberdade de escolha contrária à própria natureza, ou seja, não existe mais o livre-arbítrio. O que existe hoje é o que nós chamamos de livre agência, que é a liberdade de você agir, só que é sempre de acordo com a sua própria natureza. Agora, como a confissão de fé diz, o Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal, nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Quer dizer, as pessoas fazem o que elas querem porque elas querem. Ninguém é forçado a fazer qualquer coisa. Ninguém. Mesmo a pessoa que comete um pecado, ele cometeu porque quis. Aí eu lembro que na época do seminário, quando o Dr. Weber falou sobre isso, ele era meu professor no seminário. O Weber pai. O Weber filho, o Júnior, era colega de turma. Então, quando ele falou isso, um aluno levantou a pergunta assim, mas e se um, um assaltante puser uma arma na sua cabeça e mandar você fazer alguma coisa errada? Eu falei assim, você não foi forçado, você fez porque você quis. Você podia morrer. Só não vou fazer. E morre. Quer dizer, em última instância, não tem como a gente ser forçado a fazer alguma coisa errada. A gente fez porque quis mesmo. Certo, reverendo. E o segundo parágrafo diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Como que a gente entende, reverendo, esse estado de inocência? O estado de inocência é o estado anterior à queda. Então, o homem era inocente porque ele não tinha cometido nenhum delito. Ele, diante do tribunal de Deus, ele não possuía qualquer dívida. Então, é isso que nós chamamos de estado de inocência, é a ausência de culpa. Ele não possuía culpa alguma, era santo. E então, Eclesiastes 7:29, que é um dos textos citados aqui na Confissão de Fé de Westminster, diz exatamente isso, que ele foi criado reto, bom, mas aí ele se meteu em muitas astúcias. Então, quer dizer, ele tinha uma liberdade de escolha contrária à própria natureza. E é isso que a Confissão está dizendo. Ó. O homem, em seu estado de inocência, quer dizer, antes da queda, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Quer dizer, o homem foi criado bom, a natureza dele era santa. Então, o que combinava com a natureza dele? Obedecer a Deus, fazer coisas boas. E ele fazia isso livremente. Livremente.
mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e de poder. Acho que na versão que você lê fala mudavelmente, né? Quer dizer, o homem ele podia mudar essa situação. Ou seja, ele tinha liberdade de uma escolha contrária à própria natureza. Ou seja, esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Então, somente Adão e Eva possuíam uma natureza santa e uma liberdade de agir conforme essa natureza santa, mas também liberdade de agir de forma contrária a essa natureza santa que eles possuíam. Lá em Gênesis 1, 26, aliás, isso aí tem a ver com a imagem original, que era a justiça original. A justiça original ela se constitui em retidão, santidade e conhecimento. Alguém tocando a campainha aí. Então, santidade, retidão e conhecimento. O homem tinha um conhecimento verdadeiro de Deus. E o conhecimento do mal era intuitivo. Ele sabia que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele desobedeceu, aí o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento do mal se tornou experiencial nele. E aí o conhecimento do bem se tornou intuitivo, quer dizer, uma coisa que já não é mais natural no homem. Então essa imagem original de Deus no homem foi completamente perdida. E o processo de redenção consiste justamente na restauração dessa liberdade, aliás, dessa imagem de Deus no homem. E da liberdade também verdadeira, né? Colossenses 3,10 diz que o conhecimento de Deus está sendo renovado segundo a imagem daquele que nos criou. Gênesis 1, 26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Efésios 4, 24 diz também que nós devemos nos revestir do novo homem, criado em Cristo Jesus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Criado em Cristo Jesus, quer dizer, segundo a imagem de Cristo. Então, a restauração dessa imagem original em nós consiste em restabelecer o conhecimento verdadeiro, também a justiça e a retidão perdidas na queda. Obviamente que após a queda mudou tudo, né? O homem se tornou escravo do pecado. Então, a sua vontade se tornou totalmente inclinada para o mal. Uma coisa importante é a gente entender que o homem é coração. A Bíblia fala do homem como coração. O coração do homem é o homem interior. Então, o coração ele consiste em três coisas: mente, vontade e emoções. Essas coisas todas foram afetadas pelo pecado. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente foca mais na vontade. Então, a sua vontade foi afetada de tal forma que ela se tornou escrava do pecado. A palavra de Deus diz isso. Aquele que o escravo se torna, não, como é que é? O vencido se torna escravo do vencedor. Então, quer dizer, nós fomos vencidos pelo pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado. Então, a nossa liberdade de fazer o bem que agrada a Deus, naturalmente, isso aí foi perdido. A gente só pode fazer algo agradável ao Senhor só por intermédio da obra sobrenatural do Santo Espírito de Deus quando nos regenera. É claro que tem a graça comum também, as pessoas são habilitadas a fazer coisas boas, mas isso aí é uma ação também de Deus possibilitando elas a fazerem essas coisas. Né? E aí nós entramos no terceiro parágrafo, né? O senhor começou a falar, né? O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Né? Então, o homem no estado de pecado pode buscar a salvação? Né? Eu sempre pergunto isso aqui. O homem pode ir até Jesus? Não, não pode. Assim, falando rapidamente, não pode. Jesus diz lá em João 15, no versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, nós não podemos nem dar fruto, nem manifestar fruto de arrependimento, se não houver uma ação
do Espírito Santo, sem a redenção em Cristo Jesus. Então, esse parágrafo é interessante porque ele mostra como que se dá o processo, como que se deu, né, ao longo da história da humanidade esse processo aí da liberdade. Primeiro, você tem no estado de inocência o livre-arbítrio. Quer dizer, o homem possui uma liberdade de escolha contrária à sua natureza. Mas depois da queda, aí é só livre agência. Ele só age de acordo com a sua própria natureza. O problema é que a nossa natureza foi afetada pelo pecado e aí nós nos tornamos incapazes de fazer o bem que agrada a Deus ou que pode nos salvar ou mesmo nos preparar para a salvação. O Senhor Jesus uma vez foi perguntado pelo intérprete da lei: o que devo fazer para ser salvo? Aí Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Aí ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou para ele assim: respondeste bem, faze isto e viverás. Quer dizer, a salvação é pelas obras. Jesus falou: faze isto e viverás. O problema é que ninguém é capaz de fazer aquilo. Tanto é que depois de ouvir esse desafio do Senhor Jesus, o intérprete da lei perguntou assim, se esquivando, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Né? Então, o homem não pode fazer algo que redunde em sua salvação, ou mesmo se preparar para isso. Tem um texto que é um dos meus favoritos sobre esse assunto, além de João, que é muito interessante, é o texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Ele diz assim: pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. O que esse texto está dizendo é o seguinte: assim como o etíope não consegue mudar o tom da pele dele, que é uma pele negra, porque a natureza dele é essa, ele não consegue mudar a natureza dele, biológica também, da mesma forma, não consegue mudar a natureza espiritual dele. O leopardo consegue mudar suas manchas, as manchas são naturais nele. É a natureza do leopardo ter aquelas manchas, né? O leopardo, inclusive, ele é igual uma onça, né? Muito parecido, tem aquelas manchas, né? E tal. Ele não consegue mudar a sua própria natureza. Então, da mesma forma, nós não conseguimos mudar nossa natureza por nós mesmos. Aí ele fala assim: então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. O que quer dizer estar acostumado a fazer o mal? É a inclinação pecaminosa. A nossa inclinação é essa. A nossa liberdade hoje seria parecida com a de um. Eu vou usar aqui um exemplo meio grotesco, mas eu acho que é bem interessante. Você oferece carne de primeira para um urubu e põe do outro lado na mesa assim, né, uma carniça bem podre, mal cheirosa mesmo. E deixa o urubu optar. Onde que ele vai? Ele vai direto na carniça, porque essa é a natureza dele. Nós somos assim também. Nós vamos direto naquilo que a nossa natureza determina. E se a nossa natureza é caída, como diz Jeremias 3:23, nós estamos acostumados a fazer o mal. Então a nossa inclinação é ao pecado. Então nós não podemos fazer algo contrário a isso. Essa é a questão que é dita aqui. Então, no parágrafo 2, nós temos a liberdade e a responsabilidade do homem antes da queda. No parágrafo 3, nós temos a liberdade do homem após a queda. Quer dizer, antes da queda ele tinha livre-arbítrio. Após a queda, é só livre-agência. Ele só age de acordo com a natureza dele. E é interessante aqui, ó, ele é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Nem mesmo a preparação é alguma coisa que vem do homem. A preparação para a salvação é um tópico novo que tem se discutido entre os teólogos reformados. Dr. Bick escreveu sobre isso no livro dele. Tem também o Paul Smalley, que escreveu um livro Preparado pela Graça. Então, mesmo a preparação para a salvação é alguma coisa que depende da graça de Deus. O homem não pode fazer isso por si só. Jesus diz lá em João 6,44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer.
segundo, em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, ele é incapaz. O texto de Tito 3 também mostra isso, né? Isso aí. E aí nós chegamos no parágrafo 4º, né, que diz: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente por sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então, no estado de graça, como nós lemos aqui, o coração do homem é transformado. De que forma Deus faz isso, reverendo? O Senhor faz isso através da obra de regeneração, que é uma ação soberana do Espírito Santo, na qual ele coloca vida lá dentro do coração do homem. Então, ele comunica a vida no coração do homem. E quando o Espírito Santo faz isso, ele habilita o homem a crer, ele habilita o homem a entender o Evangelho. Ele muda o coração, né? Então, a mente, a vontade e emoções são transformadas. E aí ele passa a querer fazer o bem que agrada a Deus. Ele se entristece pelo pecado, ele se arrepende. E todas essas coisas mudam, né? E aí sim ele é habilitado a fazer o bem que agrada a Deus. Ele é habilitado a se arrepender, a crer no Evangelho, confessar o pecado dele e tal. Tudo isso aí acontece somente pela graça de Deus. E o processo começa na regeneração. E aí tem vários textos aqui que ajudam, né? O texto de Colossenses 1,3 diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem um texto que não está citado aqui, mas eu acho interessante. 1 João 3, versículo 8, diz: para isso, ou 9, 8 ou 9, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, né? Para destruir as obras de Satanás. Quer dizer, nós estávamos sujeitos ao domínio de Satanás, sujeitos ao domínio do pecado, mas o Senhor destruiu essa obra de Satanás e do pecado. É uma coisa interessante. Também Filipenses 2,13 diz assim, que é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas, ao mesmo tempo, também diz assim, que nós devemos nos esforçar para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, no versículo anterior, né? Quer dizer, se a Bíblia fala que nós devemos nos esforçar para desenvolver a salvação com temor e tremor, é porque é possível fazer o bem que agrada a Deus, é possível desenvolver isso, essa salvação. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha para desenvolver essa santificação, essa consagração da nossa vida ao Senhor, o Senhor também opera em nós. E tal. Essa é a única hora que a gente fala de sinergismo, né? Para a salvação, não. Depende só de Deus. Mas na santificação, nós devemos nos esforçar para nos santificar. E o Senhor também efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E tem outros textos que mostram, como Romanos capítulo 7, versículos 15, 21 a 23, mostram que o bem que nós queremos fazer, muitas vezes nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, porque agora a gente tem uma percepção santificada pela obra do Espírito Santo em nós, e aí a gente vai e faz isso. Por quê? Porque agora nós temos as duas naturezas coexistindo no ser humano, após a regeneração, né? Após a conversão. A natureza pecaminosa e a natureza santa. Mas note que nós sempre continuaremos a agir conforme a nossa própria natureza. Ora, natureza santa, obedecendo a Deus, fazendo o que é agradável a Ele, ora, desobedecendo a Ele, fazendo aquilo que combina com a nossa natureza pecaminosa. Quer dizer, após a regeneração, o homem continua com a livre agência. O livre-arbítrio não é restaurado, não. E aí, reverendo, tem gente que até usa isso, né? Não sei se pode ser considerado como cristão. Fala assim, mas a carne é fraca, né? Então, já que o homem ainda não é totalmente transformado, eu posso viver no pecado, na prática do pecado, sabendo que nessa vida eu ainda não vou chegar
na santificação completa? Alguém poderia afirmar isso? Poderia. E eles falavam isso até nos dias de Paulo. Aí Paulo já até respondeu essa questão assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, ele responde. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Quer dizer, na regeneração, acontece uma obra tal do Espírito Santo de Deus na nossa vida que o pecado se torna, não vai se tornar mais a regra, ele é uma exceção. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3 que aquele que vive na prática do pecado não conhece o Senhor. Olha aqui, ó. 1 João capítulo 3 diz assim: não vos deixeis, versículo 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Essa palavra praticar, o verbo praticar aqui, ele combina com isso que é dito aqui a respeito do diabo. Vive pecando. O pecado, aquele que pratica o pecado, no grego tem um particípio ali que fala assim, o praticando o pecado. Quer dizer, a ideia é de que o cara pratica o pecado constantemente. Ele vive pecando. Então ele age de acordo com o pai dele, né? O diabo, que vive pecando desde o princípio. Então as ações dele são compatíveis com essa prática de pecado de Satanás. Então ele vive pecando o tempo todo. Mas com crente não é assim. Olha, aquele que pratica, diz aqui, né? Todo aquele que é nascido de Deus não aí vem aquela frase que eu citei agora há pouco. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, no versículo 8. Aí no 9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa divina semente seriam cargas genéticas, é essa a ideia. Deus implanta em nós uma espécie de carga genética espiritual, de tal forma que, inevitavelmente, nós vamos obedecê-lo. Então, a regra da vida cristã é a obediência. O pecado é uma exceção. O pecado é uma exceção na vida cristã. Então, a pessoa que fala assim, então não tem jeito mesmo, a minha natureza é essa, então isso é conversa fiada. É conversa até daquilo que você falou, né? De gente que não é crente, na verdade. Porque aquele que é crente, ele não vai nem justificar o erro dele. Ele vai confessar o pecado dele. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tem como. A pessoa que retira a sua própria responsabilidade com essa conversa é uma falácia e, ao mesmo tempo, ela está fazendo igual Adão, né? Botando a culpa em Deus. Porque se nós temos as duas coisas, numa bandeja você tem a soberania de Deus e na outra você tem a responsabilidade humana, se eu retiro a responsabilidade humana, o que sobra? É a soberania de Deus, ou seja, a pessoa põe a culpa em Deus. Como se Deus fosse o responsável pelo nosso pecado. Porque ele já determinou todas as coisas que acontecem, até o nosso pecado. Mas de tal forma que nós sempre seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. Porque Deus nós não somos puppets, né? Como é que marionetes. Nós não somos marionetes. Nós fazemos as coisas livremente. Ninguém força a gente a fazer nada. Então não tem como a pessoa justificar a prática do pecado, ainda mais com um argumento desse, né? É a minha natureza mesmo, não sei o quê. Mas a gente tem que mortificar o velho homem. É isso que a Bíblia fala. Aqueles que não conseguem mortificar o velho homem e se transformam em pedra de tropeço na igreja têm que passar por um processo de disciplina eclesiástica. Porque o objetivo é a correção, é a santificação. Né? Certo, Juliano. E aí nós chegamos no último estado aqui, né? O estado de glória. É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem e só. Então, como que fica o homem nesse estado de glória? Aí é a glória. A glória é quando a salvação foi consumada no homem. Nesse estado,
a liberdade do homem vai ser totalmente restaurada, mas apenas para o bem. Não haverá livre-arbítrio, porque não haverá possibilidade de escolha contrária à própria natureza. Então, nós seremos livres para fazer apenas aquilo que vai combinar com a nossa natureza, que será apenas natureza santa. Nós teremos uma liberdade semelhante à liberdade do Senhor Jesus, liberdade do Senhor Deus, porque Deus, ele possui a livre agência de tal forma que ele só faz aquilo que combina com a natureza santa dele. Não existe a possibilidade de pecado. Eu defendo a ideia da impecabilidade de Cristo. Então, da mesma forma, nós seremos santos a tal ponto que o pecado não será uma possibilidade para nós. Né? É no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre, somente para o bem. Efésios 4:13 diz alguma coisa sobre isso. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse aqui é o objetivo da salvação. É que nós sejamos perfeitos como Cristo é perfeito. Aí tem um outro texto aqui também, Judas 24, um pouquinho antes ali de Apocalipse. Judas, versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Quer dizer, esse é o objetivo da salvação, é que nós sejamos apresentados ao Senhor completamente perfeitos. Então a gente só vai fazer aquilo que agrada a Deus. Essa aqui é a liberdade do homem na glória. Então a gente viu no parágrafo 2º a liberdade do homem antes da queda, depois da queda, aí no estado de regeneração, de redenção, e aí por fim na glória, quando a redenção será completa. Agostinho escreveu sobre essas coisas e ele usou uma expressão latina que ajuda muito para aqueles aqueles falam português, né? Para os americanos é a maior confusão aqui. Eles não entendem de jeito nenhum. É difícil deles entenderem. Porque o americano ele não usa duas negativas na mesma frase, né? No inglês você não usa isso. Mas o Agostinho, ele falou o seguinte, que a liberdade do homem antes da queda era posse peccare. Ou seja, o pecado era uma possibilidade. Ele podia fazer algo contrário à natureza dele e pecar. Posse peccare significa posso pecar. Aí, no parágrafo 3, o parágrafo 3 aqui da Confissão de Fé de Westminster pode ser, do capítulo 9, pode ser resumido como non posse non peccare. Não posso não pecar. Por isso que o americano não entende isso, mas a gente entende. Quer dizer, eu só peco, né, porque a minha inclinação é essa. Então, eu não posso fazer uma escolha contrária a essa natureza minha. Minha natureza é pecaminosa, eu não tenho como fazer ao contrário a isso. Aí, por mim mesmo. Aí, o Agostinho foi resumido aqui no parágrafo 4º com a frase posse non peccare, que traduzindo em português é posso não pecar. Quer dizer, agora eu tenho a liberdade restaurada de tal forma que eu posso fazer o bem que agrada a Deus, mas não perfeitamente ainda, né? E aí, por fim, Agostinho, ele fala que na glória, nossa liberdade poderá ser resumida na frase non posse peccare, quer dizer, o pecado, não posso pecar. O pecado não será mais uma possibilidade na vida cristã. Então, enfim, seremos apresentados, né, como diz Paulo na sua carta aos Efésios, como a noiva de Cristo, nós seremos apresentados, ou a noiva será apresentada perante ele sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Até mesmo nessa questão da liberdade e da vontade. Tudo terá sido aperfeiçoado, de tal forma que nós seremos livres para fazer somente aquilo que é bom e agradável a Deus. Imagine só que bênção que vai ser viver, né, dessa forma. O trabalho vai ser honesto. Você não vai ter aquele problema da incompetência, né, de muita gente que promete um serviço e não cumpre. Você não vai ter aquele problema
de um passando a perna no outro, né? Você não vai ter problemas ambientais, porque nós seremos hábeis, né, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. De tal forma, nós vamos explorar e conhecer mais ainda a natureza, mas de tal forma que vamos viver harmoniosamente com ela, né? A tecnologia vai ser totalmente diferente. O pessoal gosta da tecnologia de hoje. Não, hoje nós temos tecnologia. Imagina a tecnologia no mundo sem o pecado, sem os efeitos do pecado na mente do homem. Nós vamos ser capazes de desenvolver máquinas muito melhores do que as que a gente tem hoje. E sustentáveis, né? Então, eu fico assim, sonhando com essas coisas, né? E a gente tem que entender que o que o Senhor conquistou para nós é melhor do que o que nós podemos sequer imaginar. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pensa ou sequer imagina, né? E é por isso que a palavra de Deus diz isso. Então, eu creio que esse parágrafo ele é muito importante para mostrar algumas coisas para a gente, viu, Ítalo? Que nós somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações. O pecado jamais é fruto da responsabilidade de outro. Não, essa é minha responsabilidade. Eu pequei. Mas estava incluído no decreto eterno de Deus. Estava, porque se Deus não decretou todas as coisas, então ele foi pego de surpresa por várias delas, né? Não. Mas a responsabilidade é minha. O Senhor Deus decretou as coisas de tal forma que as suas criaturas agem livremente. Então, tudo que a gente faz é por nossa responsabilidade mesmo. Nós não somos forçados por ninguém, não. Embora todas as nossas ações jamais serão contrárias àquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. Então, o caminho para o cristão não é negar o pecado, é assumir e confessar diante de Deus. O caminho é confissão, que através da confissão a gente chama o pecado de pecado, né? Como Davi disse lá no Salmo 51, pequei contra ti. A gente entende que nosso pecado é contra Deus, em primeiro lugar, ele vai contra a natureza de Deus. A gente percebe que nós somos merecedores de castigo e punição, como Davi disse, de tal maneira que serás tido por justo no teu julgar, e puro no teu falar e tal. Quer dizer, eu sou errado aqui na história. E 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, faça o bem que agrada a Deus. E agora, para isso também a gente tem que conhecer a palavra de Deus, tem que conhecer a lei do Senhor, né? Lá em Efésios 5:17 diz que nós temos que compreender a vontade do Senhor. Não é a vontade secreta, é a vontade revelada. É a lei. É o que Deus revelou na lei dele. A gente tem que conhecer a lei do Senhor. Então, esse capítulo é importante para a gente pensar nessas coisas. Certo? Reverendo, muito obrigado pela sua participação conosco. Foi uma bênção, né? E eu vou deixar o senhor dar uma palavra final, né, para a gente encerrar o nosso estudo. E também você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e o seu comentário. Em breve nós teremos novos estudos para a glória de Deus. Reverendo Charles. Bom, a minha palavra final é essa. Glorifique ao Senhor, exalte a Ele pela grande salvação que nós temos, né? A gente vê como que o homem fez tudo errado lá no Éden, estando em plena comunhão com Deus. Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele. Tanto é que Deus andava no jardim pela viração do dia para estar com o homem. Mas aí Adão pecou, quebrou esse relacionamento com Deus. Mas é interessante que Deus continuou querendo andar com o homem, né? Tanto é que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E lá na frente, quando a gente vê Deus tirando o povo de Israel do Egito, a gente vê Deus andando com o seu povo, guiando eles durante o dia com a nuvem, durante a noite com a chama de fogo. E quando o acampamento era montado, ficava o tabernáculo no meio e as tribos acampadas ao redor do tabernáculo, mostrando, né, que Deus estava andando com o seu povo. Mas, infelizmente, depois da queda, o homem ficou impedido de obedecer a Deus, de andar com o Senhor. Mas o Senhor nos salvou, nos regenerou pelo seu Santo Espírito para que nós pudéssemos fazer o bem que agrada a Ele, ou seja, para que nós pudéssemos andar com Ele novamente. Então, ande com Deus, obedeça os seus mandamentos,
conheça a palavra de Deus lendo a Escritura, confesse seus pecados. Quando você pecar, não tente se esquivar igual o intérprete da lei lá, quem é meu próximo. Não, assuma, não é, eu pequei contra ti, como Davi fez. Às vezes a gente fica tentando justificar as coisas, não, isso não, nada tem justificativo. A gente tem que ser humilde. Quando a gente erra com um irmão, o irmão vem, oh, você errou comigo. A gente não tem que ficar, porque naquele dia eu estava com o humor abalado. Não tem desculpa, não. A gente tem que falar assim, olha, eu errei mesmo, me perdoa, meu irmão. Isso demonstra a nobreza de caráter daquele que sabe que é pecador e que é humilde para reconhecer isso diante de Deus, diante dos homens. Então, pense nisso. Nós sempre somos responsáveis pelo nosso pecado, pelas nossas escolhas. É claro que o Senhor Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós fazemos escolhas erradas, Ele nos dá sempre a oportunidade da gente corrigir. Né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois Jesus, né? O Senhor Jesus, que é Deus, deu a ele a oportunidade de se retratar 3 vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? A 3ª vez Pedro ficou triste porque Jesus estava perguntando assim, você me ama muito? E ele estava respondendo, eu gosto muito do Senhor. Né? Traduzindo literalmente, seria mais ou menos isso. Na 3ª vez, Jesus perguntou no nível que ele estava respondendo, você gosta muito de mim, Pedro? Quer dizer, Pedro estava admitindo que o amor dele não estava aperfeiçoado ainda. E aí ele se entristeceu com isso. Aí falou, é verdade. É aquela, igual um marido que traiu a esposa, aí a esposa chega para ele e pergunta, você me traiu? Entende? Aí aquilo dói, é igual um apunhalado no coração, me perdoa e tal. Então foi mais ou menos por isso que Pedro ficou triste naquela hora. E aí Jesus falou para ele assim, olha Pedro, quando você era jovem, você colocava roupa e ia onde você quisesse, mas vai chegar um tempo, quando você ficar velho, que vão te levar para um lugar que você não gostaria de ir e tal. E por que Jesus estava falando aquilo para ele? Estava dizendo assim, há um tempo atrás você me negou porque o seu amor ainda não estava aperfeiçoado. Mas vai chegar um ponto na sua vida que você vai me amar tanto que você vai sofrer por causa do meu nome. Olha que interessante. Quer dizer, ainda que ele tivesse tomado uma decisão errada no passado e negou Jesus 3 vezes, o Senhor Jesus lhe deu a oportunidade de aperfeiçoar o seu amor e de consertar aquilo que estava errado. Então, aproveite essas oportunidades também que Deus te dá, conserte a sua vida com Ele, peça perdão a Ele, não espere para depois, se você errou com alguém, tem algum problema de relacionamento com alguém, vai lá, peça perdão, não fique tentando explicar, justificar, não, só fale, eu errei mesmo, meu irmão, porque eu sou pecador, e eu conto com a sua misericórdia, me perdoe. É assim que a gente resolve o problema. Né? À luz disso aqui, minimize o pecado na sua vida. Aqueles que falam assim, eu pequei mesmo, mas eu estou na graça. Eu duvido, viu? Duvido que está na graça mesmo, se gloriando no pecado assim. Não, aquele que vive na prática do pecado provavelmente não conheceu ainda o verdadeiro evangelho. Então nós temos que melhorar, nos santificar. O pecado tem que ser minimizado na nossa vida. Pense nisso, Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Brendo Ítalo, pelo convite. Eu amo falar de Bíblia, de teologia. Uma paixão mesmo. Estarei sempre às ordens aí quando você precisar. Opa, vamos precisar sim. Eu que agradeço, reverendo. Não nos vemos desde a época do seminário, né? Lá em Belo É Horizonte. E é um verdade. prazer revê-lo, né? E ter essa oportunidade de estudar mais a palavra de Deus com o senhor. Obrigado. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Uma boa noite.